popular brasileira, dance music, batidas eletrônicas. Essas são algumas das sonoridades que compõem um novo disco da cantora paulistana Céu. O álbum Tropix, uma mistura de tropical com pixels, tem um clima soturno, mas sem perder o romantismo e a brasilidade característicos da cantora. No show de estreia aqui no Rio de Janeiro, eu vim bater um papo com ela para saber tudo sobre esse novo trabalho. Céu, o Tropix ele veio com uma pegada mais eletrônica, uma sonoridade mais sintética. O quão desafiador foi para você trabalhar com essa sonoridade? Foi diferente, foi um universo bem diferente que eu entrei, mas eu diria que tudo na minha carreira, na maneira que eu conduzo e que os produtores conduziram e os músicos também, é de uma maneira natural, sabe? Eu sabia que eu tinha vontade, mas assim, não é que a gente falou, não, agora a gente vai ser eletrônico. Mas foi uma coisa que a gente foi entendendo que a gente queria usar sintetizadores, voltar a usar beats que eu já tinha usado no primeiro disco. Então foi uma coisinha assim natural, não foi tão impactante assim. Não foi assim, foi uma escolha super consciente, assim, tipo, agora eu vou começar a usar esse tipo de sonoridade, ou você foi sentindo ao longo do disco, assim? Eu sabia que eu queria fazer um power trio, como se faz geralmente, só que ao invés da guitarra, usando o teclado. E aí, com a ideia do disco de flertar com esse mundo mais sintético, mais frio, mas ainda assim brasileiro, tropical, a gente foi entendendo cada vez mais que tipo de sintetizadores, quais eram os caminhos, isso junto com os produtores, o Pupilo e o Hervé Salters. E assim foi com certeza já sabia que ia usar, mas não é que foi assim uma quebra, sabe? Foi um caminho que a gente foi fazendo juntos. E falando um pouquinho sobre a identidade visual, ela tá super assim, sintonizada, né, com o clima todo do disco. Quando você começou, você já tinha tudo isso em mente, ou a identidade visual foi surgindo aos poucos enquanto você ia fazendo o disco? Foi surgindo aos poucos, com certeza. Esse jeito natural de trabalhar é comigo mesmo, uma coisa bem orgânica. Eu sei o que eu quero, mas eu vou meio tateando no escuro, sabe? E aí daqui a pouco eu sabia que o disco era preto e branca a capa, então as coisas vão se conduzindo assim. Aí eu começo a pensar na cartela de cor do disco. É assim que funciona. Você já tem uma carreira assim super consolidada lá fora, né? Tanto que as suas turnês sempre têm Europa, enfim, Estados Unidos. Você sente que o público lá fora é um público que te acompanha desde o início, assim, é um público que conhece bem a sua carreira? Eu acho que tem de tudo. Tem gente que está me acompanhando desde 2005, sim. Eu acho que já tem uma galera fiel, assim. E foi um trabalho que foi feito muito focando os locais da cidade, não exatamente os brasileiros, assim. Não que eu não goste de brasileiro, mas pelo contrário. Mas é interessante você viajar e espalhar a música, né, para pessoas que não conhecem a música também. Então foi muito bacana, a gente foi tocando em lugares pequenininhos, bem locais, tal. Então tem um público que já conhece, mas também tem gente que não conhece e que está indo pela primeira vez. Enfim, é um trabalho em progresso.